Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Mourinho, sou instrutor de vocês aqui do curso de capacitação do Qualificatec na área de desenvolvimento de sistemas. Então esse aqui é mais um recado, a gente está se aproximando aí no finalzinho do prazo das recuperações, lembrando que a gente já está aí na reta final e desse ponto para frente, né, a gente chegou exatamente no meio da capacitação, então você ainda tem chance aí de dar os seus primeiros passos para aqueles que ainda não acessaram o ambiente ou por algum motivo ainda se atrasaram aí na realização das atividades, ou para você aí que já está em andamento, mas por um motivo ou outro ainda não está aí alinhado com par e passo com o andamento das agendas. Esse recado é mais um lembrete, na verdade, da importância que deve ser dada a essa oportunidade de capacitação, já que você se candidatou, foi um dos escolhidos para se fazer, e a diferença que isso pode fazer dentro do seu cotidiano na área de tecnologia da informação e na aquisição de competências e habilidades que são pertinentes e são essenciais para todo aquele profissional que pretende dar os primeiros passos aí na área de tecnologia. É muito importante eu frisar uma coisa aqui, que é um recado que eu já venho falando nas outras agendas, que eu já venho, vamos dizer assim, insistindo aí nas correções das atividades que vocês têm feito. É você dedicar um tempo, efetivamente dedicar um tempo, tanto para a leitura como para a execução das atividades. Eu sei que para muitos de vocês são os primeiros passos, geralmente a gente dá aquele tropeço inicial, às vezes tem a ideia de que não consegue, é muita coisa, é muito detalhe, às vezes é difícil, mas isso faz parte do processo, pessoal, não tem como ser mais ameno. Existe aí a ideia dos facilitadores para isso, mas lembre-se, você está num processo de aprendizado, e o processo de aprendizado ele já preconiza, né, ele tem ele já é montado para que você consiga passar por esses percalços, para que você ganhe amadurecimento, para você ganhar experiência, para você conquistar e se apropriar desse conhecimento e conseguir expor tantas habilidades e competências dentro dos assuntos que estão sendo tratados nessa capacitação. Isso não quer dizer, é difícil? Não vou dizer para você assim, não, é super fácil, não é, porque você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que estudar, tem que fazer os exercícios. Você tem às vezes a devolutiva que, mas não era bem assim, tem que refazer, tem que fazer um pouco melhor, eu não entendi direito. Então, por isso que tanto eu quanto os outros professores que fazem parte aqui do programa, a gente está aqui para te auxiliar. Mas é uma via de mão dupla. Tanto você aí do lado, aí vamos dizer assim, do seu lado, você estuda, acessa o conteúdo, assiste as videoaulas, faz os exercícios, responde os questionários, está ativo dentro dessa plataforma, e nós aqui do outro lado a gente vai te assessorando, vai te guiando, vai te orientando para que você faça essa caminhada, você consiga vencer esses desafios, para que você consolide esse conhecimento, transforme isso em conhecimento prático, que ao final você consiga desenvolver um aplicativo de média e baixa complexidade, que você consiga desenvolver um site de média e baixa, média e intermediária dificuldade, e que com o passar do tempo, com o que você aprendeu aqui como base, você vai se aprimorando tecnicamente, buscando novas oportunidades, ou indo fazer um outro curso técnico, ou uma outra capacitação, ou se aprofundando, se especializando dentro de um assunto da capacitação que você gostou. Então esse é o intuito dessa capacitação, dar a você esses primeiros passos, dar um embasamento sólido dessas informações, porque a partir daquilo que te der mais interesse, aquilo que você, a parte de design é uma coisa que eu gostei, essa parte aqui de programação é algo que me chamou a atenção, trabalhar aqui com essa parte de lógica me fez entender e eu já consigo desenvolver algumas coisas que resolvem alguns problemas do meu cotidiano. Então esse é o objetivo da capacitação, e quando você participa, você se apropria desse conhecimento, você vai construindo de forma sólida essas competências e essas habilidades dentro desses assuntos. Aqui nós temos um painel onde você tem as aulas disponíveis, lembrando que nós estamos aqui dentro desse tópico. Até essa semana, até dia 29, você tem aberto aí as aulas que vão da aula A até a aula H, que ela já está aberta e disponível para execução. Temos as respectivas agendas, né, desses assuntos que são distintos.
E uma das coisas, né, falando especificamente da agenda que está aberta essa semana, né, junto com o período de recuperação, você tem aí a possibilidade de já trabalhar com a parte com as estruturas mais básicas de desenvolvimento web. Lembrando, né, que aqueles que já fizeram os fichários e etc., é importante, né, como eu disse para vocês, a realização dos fichários é importante para que você consolide seu conhecimento sobre o tópico que você estudou. Tá? Então, quando você vem aqui dentro da atividade online, que a gente chama de atividade mediada, e você realiza os exercícios, realiza o fichário, manda para a gente lá o resultado do que está sendo pedido, nós avaliamos a entidade evolutiva, e no meu caso em específico, né, para fazer a verificação e a validação do conhecimento dessa unidade, além do questionário, aliás, além do fichário, que é o intuito de consolidar o seu conhecimento, é importante que você faça o questionário. Então, você fazer o questionário vai evidenciar na plataforma e vai evidenciar vamos dizer assim, no decorrer do curso, que você teve acesso à plataforma, que você teve acesso ao conteúdo, que você validou, a gente conseguiu verificar e validar o conhecimento, né, nessas perguntas que são feitas aí, né, nesse questionário. Aí, o intuito aqui, pessoal, é justamente fazer o quê? Verificar o quanto você conseguiu absorver desses assuntos que são tratados. É claro que com o uso do fichário, com o uso das atividades propostas, você consegue efetivamente fazer o quê? Ganhar, se apropriar desse conhecimento. Por isso que é importante você fazer também. Você também tem disponível dentro dessas atividades, né, a participação do fórum, que é uma forma que a gente tem, inclusive, de vocês trocarem ideia entre vocês, né? Eu faço algumas mediações, mas é importante que vocês participem para que a gente possa ver o que você efetivamente entendeu sobre o assunto, ou quais são as experiências que você tem sobre um determinado tema, ou sobre um determinado assunto que tem lá dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Aqui é uma proposta de como você pode utilizar o ferramental para editar os seus primeiros arquivos utilizando da linguagem de marcação HTML e sobre os temas diversos. Então a ideia dessa atividade, que também é proposta lá dentro do fichário, é justamente você escrever, né, criar os seus primeiros textos usando HTML. Então esse é o intuito dentro dessa atividade online, e também o que vai ser nessas perguntas feitas no questionário, ver o quanto você se apropriou desse conhecimento. Então é importante que você faça. Ressaltando, né, o que eu venho falando com vocês no decorrer dos nossos outros bate-papos aqui no vídeo, lembrando que esse vídeo que eu estou gravando quinta-feira agora, dia 25, o intuito desses vídeos é fazer essa interação com vocês, mas se você tem dúvida, se você tem sugestões, se você quer contribuir de alguma forma, né, fazer algumas interações, mande informação no Correio Tech, manda informação por e-mail, dentro daqueles e-mails que você recebe, né, o meu e-mail o @tech, também é um canal de comunicação que você pode utilizar para a gente trocar ideia, para a gente ter sugestões, caso você tenha alguma dúvida. Lembrando que no caso específico que você queira, professor, eu fiz isso, eu gostaria que o senhor desse uma olhada nesse material, gostaria de saber como é que a gente faz tal coisa, eu estou com dúvida aqui, o caminho oficial é o Correio Tech. Mas se por algum motivo você, mas eu uso mais o e-mail e etc., tudo bem. É uma das vias oficiais que a gente meio que acordou aí para poder ser uma forma de comunicação, tanto que muitos alunos conversam comigo pelo e-mail institucional, perfeito, mas lembrando que o meio oficial de comunicação é o Correio Tech, é você acessar esse AVA aí que você está vendo aqui no meu vídeo, tá? Aqui em algum lugar da tela. Então é nesse material aqui, nesse site, que você vai ter essas interações aí como aluno e tudo mais. Então é importante que você veja isso. Eu também gostaria que você, né, assim que você assistir esse vídeo e acessar esse portal, verificasse a questão se você está conseguindo ter um tempo de resposta adequado, se você está conseguindo se você está conseguindo efetivamente aí enviar as tarefas, ou está tendo alguma dificuldade mais pontual. Então é importante que você se manifeste
para que caso tenha, a gente consegue encaminhar lá para as pessoas responsáveis do site para ir fazendo ajustes, porque como eu já havia comentado com vocês anteriormente, né, a plataforma recentemente sofreu algumas atualizações de infraestrutura, então ainda faltam alguns ajustes. Daí a sua experiência de usuário, né, de trabalhar com a plataforma, nos ajuda também a fazer esses ajustes, seja do material, seja das videoaulas, seja do que for aí implementado, para que você consiga trabalhar de forma mais adequada, né, de forma mais tendo uma experiência de usuário mais agradável dentro dessa plataforma que a gente está utilizando hoje para desenvolvimento das atividades aí, tá bom? Uma outra característica também que é importante, né, você usando aqui o Fale com o Professor Mediador, é justamente um recurso que você tem para que você consiga utilizar tanto do fórum, como também você conseguir usar do Correiotec para conseguir entrar em contato comigo ou com os seus respectivos professores, para que a gente consiga aí fazer essa jornada, fazer essa caminhada aí dentro do que é esperado dessa capacitação. Então, lembrando, né, que agora a gente já está aí chegando a gente chegou efetivamente no meio do curso, né, a gente está na agenda 4, então a gente tem aí mais algumas, a gente tem mais 50% de curso, para que a gente consiga aí consolidar essa jornada. Para você que está acompanhando, está conseguindo fazer os exercícios, está se apropriando do conhecimento, parabéns, continue assim. A recompensa no final dessa jornada vale muito a pena, porque é um contexto, é um conjunto de conhecimentos, é um ferramental tecnológico que faz diferença nesses primeiros passos, né, nessas primeiras jornadas investidas na área de tecnologia. Você vê que uma boa base dentro com bom conhecimento, com o uso apropriado dessas informações, vai te ajudar muito nos próximos passos, caso você decida continuar na área de tecnologia. Então, isso é muito importante você ter em mente e se apropriar dessas informações. Eu insisto em falar dessa forma, né? Eu insisto em falar dessa questão da apropriação, porque hoje em dia, apesar de a gente já viver num contexto muito tecnológico, onde você tem acesso à informação o tempo inteiro, seja pelas redes sociais, seja pelas mídias, seja pelos canais como YouTube, Instagram e outras redes sociais, só que ela é muito pulverizada. E você vai encontrar isso muito assim, às vezes de uma questão muito pontual. Então você precisa de informações nesses primeiros passos que organizam as informações de uma maneira adequada, que preencha, né, que te dê um norteador dentro da sua formação, que no final, por exemplo, vou usar essa capacitação que você está fazendo agora. No final dela, quando você vem aqui e vê o conjunto das aulas que são disponibilizadas para você, no final, qual que é o seu perfil? Você concluindo essa capacitação, você é um programador. Você é um programador que consegue desenvolver atividades de média e intermediária dificuldade, utilizando de lógica de programação, e em específico usando a linguagem Java como sua linguagem principal, e usando de desenvolvimento web, você consegue desenvolver aí sites com até média complexidade, usando as ferramentas de HTML, CSS e algumas outras interações que estão disponibilizadas na página. Então esse é o caminho, né? Esse é o recurso que a gente disponibilizou dentro do curso para que você realize. Mas eu estou fazendo ensino médio, eu estou fazendo um curso, vamos dizer assim, correlato, ou não, estou fazendo um outro curso, quero. Já que é uma migração de carreira, ou é algo que você está fazendo para complementar a sua formação, abraça a causa, vai lá, estuda. Quando eu falo isso, aí o intuito não é você largar tudo que você está fazendo. O professor falou que eu vou ter que largar. Não. O que eu quero dizer é assim, dedique-se. A partir de agora, a gente está no finalzinho da semana de recuperação. É o momento que você vai lá, aperta o passo, faz os exercícios, acessa a plataforma, atualiza seu login, caso você não tenha, entre em contato conosco. A gente está aqui para te ajudar da forma que for necessário. Fez isso, conseguiu acertar a sua vida acadêmica, a gente tem ainda mais 50% de jornada aí que vai servir para aprimorar seu conhecimento. Então a gente já está aqui, a gente está aqui na aula H, agenda 4.
A gente ainda tem aí, ó, até a aula 9, até a agenda 8, a aula P, que seria a nossa 16ª agenda. Então, quer dizer, você ainda tem chance. Você ainda tem possibilidade de fazer. Se você dedicar 1 hora por dia estudando, eu vou pegar minha hora de almoço, parte da minha hora de almoço, eu vou pegar o tempinho que eu tenho na condução, usar lá o meu smartphone pelo menos para ver as videoaulas, para ler alguma coisa, enfim, em vez de ficar, vamos dizer assim, usando o seu tempo disponível, que não precisa ser todo ele, dentro de algo que vai te dar uma formação interessante. Então, acesse esse material. Ele tem uma estrutura que, mesmo que seja para você acessar pelo smartphone, tá? Você consegue. Então, se você vir aqui utilizar, isso eu estou mostrando aqui no meu navegador, né, só mais a título de ilustração. Mas se você vem aqui e acessa o conteúdo, você também consegue acessar o conteúdo por aqui. Então, basta você acessar, tendo acesso e disponibilidade. Não tenho um PC, mas eu quero fazer pelo smartphone, você consegue. Então, tanto que se você vir aqui você consegue acessar a plataforma. Tá? Então, você vai colocar o seu usuário e sua senha e você vai chegar numa tela semelhante a essa, na hora que você entrar nas aulas, fizer os exercícios, etc. Então, acaba valendo a pena nesse sentido, de você conseguir efetivamente acessar o conteúdo, acessar as videoaulas, ler as apostilas, talvez fazer um ou outro exercício. O questionário, que é a ferramenta que a gente usa para validar, para verificar e validar o seu acesso à plataforma, o conhecimento, você consegue fazer sem problema nenhum. Você consegue acessar o questionário, responder as perguntas sem nenhum problema. Talvez responder um fichário ou ter que editar um texto usando o smartphone fica um pouco mais difícil. Mas o questionário, que é a ferramenta que a gente está usando para avaliação, você consegue usar sem problema nenhum usando o seu smartphone, se é o recurso que você tem, o único recurso que você tem disponível para realizar os conteúdos, tanto de desenvolvimento web, como a parte de lógica de programação. Mas o ideal, né, é que você tenha um PC, tenha um notebook, tenha um computador que você consiga, seguindo as orientações que estão dentro do material, né, no decorrer das aulas, tendo lá um VS Code para você poder escrever os códigos em HTML e em Java, ou utilizar os simuladores online para que você consiga fazer a parte de programação sem ter que instalar, dependendo do computador que você tem, você não consegue fazer a instalação. Você utilizando até mesmo do smartphone, você consegue instalar, utilizar os recursos online, tanto para programação, como até mesmo trabalhar algumas edições aí de HTML, utilizando o próprio navegador para isso. Então, basta você ver os materiais de videoaula, se aprofundar um pouco mais no assunto, para que você consiga efetivamente fazer isso. Tá? Então, esse aqui é o meu recado, né, a respeito disso. Lembrando que a gente está aí hoje, estou gravando esse vídeo hoje, quinta-feira, dia 25, a gente tem até o dia 29 como período de recuperação. Então, até o momento a gente está com a agenda H disponível, né, a agenda 4, aula H disponível, que são os dois últimos tópicos da agenda 4, é estrutura de decisão e lógica de programação. Então, são dentro da agenda 4, são esses dois assuntos que você tem aí para trabalhar, como os dois últimos. Para aqueles que ainda não acessaram, todas as agendas da agenda A até a agenda H estão abertas para você poder realizar a recuperação, responder os questionários, fazer os fichários e a gente fazer as devidas correções aí para que você consiga ter aproveitamento e frequência dentro da plataforma. Reforço novamente, está com dúvida, não está conseguindo acessar, está com alguma dificuldade, entre em contato conosco, manda e-mail, a gente vai atender isso, vai te disponibilizar o acesso novamente, para quem não tem ainda dá o acesso, mas aquele que perdeu, alguma coisa aconteceu, a gente também auxilia, mas aproveita essa chance, para que você consiga efetivamente iniciar, caminhar e concluir essa jornada. Vai ser muito importante para você, vai ser muito importante nesses seus primeiros passos na área de tecnologia da informação. Então, agradeço a sua atenção até aqui, fico aguardando o seu contato, fico aguardando a sua participação no portal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.